Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É uma alegria estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha. Nossa Senhora visita Isabel e leva Jesus com ela. Isabel, eu não tenho como é que eu posso merecer receber na minha casa a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor. E diz a palavra que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Senhor, eu quero pedir agora que todas as pessoas que rezam este rosário, com a visita de Jesus, com a visita de Nossa Senhora, que todos nós possamos receber a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Eu quero pedir isso agora desde já. Talvez você acordou um pouco triste, talvez você acordou um pouco angustiado por tantas situações que estão acontecendo na sua vida, e eu peço que a alegria do Espírito Santo, ela invada o teu coração. A alegria do Espírito Santo é aquela alegria que pode estar caindo tudo ao seu redor, mas há uma alegria no teu coração, há paz no teu coração. E eu peço que essa alegria possa invadir você. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo trazer uma alegria que não é deste mundo. Trazer a alegria que só o Espírito Santo pode dar. Em Belém, numa pequena cidade, o Rei do Universo está nascendo. Olha que bonito isso, gente. Ele podia nascer onde ele quisesse, mas ele escolhe Belém, a pequena cidade. A cidade onde não tinha muita coisa. Ele nasceu numa pequena cidade. O Deus do universo, o Criador de tudo, nasce numa pequena cidade de Belém. Nasce numa manjedoura, simples, humilde, pobre, para nos salvar, para nos ensinar, para nos redimir, para nos amar. Nós estamos ainda no início dessa semana. Assim como a Virgem Maria apresentou no templo o menino Jesus, que era tudo aquilo que ela tinha. Nessa semana, o que nós temos para apresentar a Jesus? Apresente agora a Jesus a sua semana, a sua família, aquilo que aflige o teu coração, aquilo que vem assolando a tua família. Apresente agora a Jesus. Assim como nós meditávamos no sábado, Nossa Senhora falando para São Juan Diego: não estou eu aqui que sou a tua mãe? Por que te afliges, meu filho? E é isso que a Virgem Maria fala para cada um de nós hoje nessa manhã. Não estou eu aqui que sou a tua mãe? Por que te afliges? O que tem afligido o nosso coração e muitas vezes nos afastado da presença de Deus? O que tem tirado a nossa fé? Apresente agora diante do altar de Jesus. Durante este rosário, apresenta para Jesus e peça para que Jesus venha restaurar em nós a nossa fé. No templo. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo de 13 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo de 13 em diante. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Gente, olha que palavra linda. Deus nos abençoou. Eu quero que você diga agora comigo: eu fui abençoado Eu fui abençoado com toda a bênção espiritual. com toda a bênção espiritual. Olha que bonito isso, você foi abençoado com toda a bênção espiritual em Cristo. E preste atenção nesse versículo 4, que ele é tão lindo. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Essa palavra diz que você foi escolhido por Deus. Você não está nesse mundo à toa.
Você não está neste mundo por qualquer coisa, você não está neste mundo para sofrer, você está neste mundo por uma escolha de Deus. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. E a escolha de Deus sobre você foi antiga. Antes da criação do mundo, Deus já tinha pensado em você. Antes de Deus criar o sol, Deus já tinha escolhido você. Antes de Deus fazer as águas, Deus já tinha escolhido você. É isso que a palavra está dizendo. E Deus te escolheu para quê? Deus te escolheu para você ser santo. A santidade é a sua melhor versão. As pessoas às vezes acham que aquilo que Deus nos pede vai tirar a minha característica, eu não vou ser eu tenho que seguir o que eu quero, eu tenho que seguir o que eu penso, eu tenho que seguir o que eu acho. E a pessoa acha que o Evangelho de Cristo vai despersonalizar você. Não, a santidade é a sua melhor versão. A santidade é a tua verdadeira identidade. A santidade é a tua essência. Leia de novo comigo o versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o mistério desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Gente, olha que palavra linda. Deus quer reunir em Jesus todas as coisas. Repete comigo. Deus quer reunir em Jesus. Deus quer reunir em Jesus todas as coisas. todas as coisas, As que estão nos céus as que estão nos céus e as que estão na terra. e as que estão na terra. Ou seja, tudo tem que estar reunido em Cristo. As que estão no céu, as que estão na terra, todos devem estar em Cristo. Nele é que fomos escolhidos. Olha que bonito. A tua escolha é nele, é em Jesus. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória. Para que você foi escolhido? Você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para celebrar a glória de Deus. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo, a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não está neste mundo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual tendes escrito, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido. Eu fui selado com o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo. Frei, mas quando isso aconteceu comigo? No dia do seu batismo. No dia do seu batismo, você foi selado pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra, que revela a tua escolha para comigo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós te adoramos esta manhã. Eu creio em ti, Jesus. Diante do momento que você está vivendo, meu irmão, você pode declarar a sua fé. Eu creio em ti, Jesus. E o que quer dizer eu creio em ti? Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio que a minha vida está nas tuas mãos. Em tuas mãos descansarei. Meu coração entrego. Quantas pessoas agora começam a derramar suas lágrimas. E as suas lágrimas são de entrega.
As suas lágrimas são de confiança. Porque em meio à enfermidade, em meio à tribulação, eu confio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. Como é bom dizer isso, eu pertenço a Ti, Jesus. Porque em Ti fui criado, em Ti fui formado, eu pertenço a Ti, Jesus. Tu és a razão do meu viver, Tu és a razão do meu louvor, de tudo o que sou. Obrigado, Senhor. E neste primeiro mistério luminoso nós queremos contemplar o batismo de Jesus no Rio Jordão. E Ele inaugura aquilo que nós lemos. Ele nos predestinou para que fôssemos filhos. Através do batismo agora, seremos filhos. Essa imagem que está na televisão, João Batista batizando Jesus. E depois disso, agora é o próprio Jesus quem vai batizar. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará no fogo, diz João Batista. E você foi já batizado e recebeu o fogo do Espírito Santo. Jesus chama para perto de si na transfiguração Pedro, Tiago e João. Quantos Pedro, Tiago e João hoje nós temos nessa madrugada, rezando diante de Jesus? Eis que aparece uma voz do céu e disse: eis o meu filho bem-amado, escutai-o. E é isso que Jesus diz para cada um de nós nesta manhã: escuta-me. Que Deus nos dê a graça de escutar tudo aquilo que Ele tem a revelar a cada um de nós. Durante todo este rosário, durante esses 40 dias, durante essa quaresma, Jesus tem algo a revelar a cada um de nós. Por isso nós precisamos escutá-lo. Por isso nós nos retiramos e rezamos na madrugada, para estar junto com Jesus. Que Deus nos dê essa graça de poder escutar tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós te adoramos, Jesus, na Eucaristia. Nós te adoramos, Senhor, na Eucaristia. Voltemos à nossa palavra, Efésios capítulo 1, versículo de 15 em diante. Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha como é bonito, né? Lembrar de alguém na sua oração. Sempre foi assim na igreja primitiva, olha isso. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Na sua oração de hoje você está se lembrando de quem? Por quem você está orando? Isso é ser cristão, rezar um pelo outro. E o bonito dessa nossa oração aqui juntos é porque cada um aqui está rezando um pelo outro. Não nos conhecemos, mas rezamos uns pelos outros. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria. Gente, isso aqui é tão importante. Que Deus me dê espírito de sabedoria. Está faltando tanto no mundo isto. Coloque a mão no seu coração e repete comigo. Meu Senhor, Meu Senhor, dai-me espírito de sabedoria, dai-me espírito de sabedoria, que me revele a vontade do Pai para a minha vida. que me revela a vontade do Pai para a minha vida. Dai-me Espírito Santo, Dai-me o Espírito Santo, espírito de sabedoria. espírito de sabedoria. Versículo 17, roga ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. O que é sabedoria? Conhecer a Deus. Que ilumine os olhos do vosso coração. Olha que bonito, isso é sabedoria. Que os nossos olhos do coração sejam abertos para Deus, iluminados. Que os nossos corações não sejam petrificados, para que compreendais a que esperança fosse chamados
Isso é sabedoria. Entender para que eu fui chamado. Eu fui chamado para o céu, eu não fui chamado para essa terra. Eu não fui chamado para viver só aqui. Sabedoria é quando eu começo a viver as coisas do céu, já nessa terra. Agora você está orando, você tem espírito de sabedoria. Isso é espírito de sabedoria. O mundo muitas vezes não entende. O mundo não entende. Mas oração é sabedoria, oração é sabedoria, oração é sabedoria, porque quem reza está procurando as coisas do céu, quem reza está procurando uma esperança que não está nessa terra. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. E qual a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Ei, eu e você abraçamos a fé. Eu pergunto para você, você abraçou a fé? Faz até esse movimento agora, faz esse gesto, abraça você mesmo e diga, eu abracei a fé. Eu abracei a fé. Eu abracei a fé. Eu abracei a fé. Ou seja, eu não largo mais. Eu não largo a minha fé. A minha fé no quê? A minha fé em Jesus. A minha fé na palavra. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar à direita no céu, acima de todo principado. Onde que está Jesus? Jesus está acima de todo principado. Jesus está acima de toda potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo e como no futuro. Jesus está acima de todo nome e sujeitou aos seus pés todas as coisas. E o constituiu chefe supremo da igreja. Quem é o chefe supremo da igreja? Jesus. Que é seu corpo. Veja, o que é a igreja? É o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, eu abracei a fé. E eu não quero largar mais esta fé. Porque a melhor coisa que eu fiz foi abraçar a fé. A melhor coisa que você já fez na vida foi abraçar a fé. As pessoas podem roubar tudo de você, menos a sua fé. As pessoas podem roubar o seu dinheiro, as pessoas podem roubar tanta coisa. Mas a tua fé não. A fé ninguém pode roubar. A fé ninguém pode matar. A fé. Por isso que 1 João vai dizer o quê? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E neste mistério nós vamos contemplar as dores de Jesus. E sempre que a gente reza o terço doloroso, é a hora de você unir os teus sofrimentos aos sofrimentos de Jesus. A melhor coisa que você pode fazer quando você sofre é dizer, Jesus, eu uno o meu sofrimento ao teu. E quando você faz isso, sabe o processo que acontece? Esse sofrimento que é ruim, esse sofrimento que muitas vezes parece que vai te destruir, na verdade ele vai te santificando, ele vai te forjando, ele vai te edificando. Por isso agora, a cada mistério, você vai unindo o teu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E no primeiro mistério nós contemplamos a agonia de Jesus, no Horto das Oliveiras. É momento de unir as nossas agonias a Jesus. Veja, neste quarto mistério nós contemplamos Jesus que carrega a sua cruz para o Calvário. Talvez esse é o mesmo sentimento que muitos de nós temos no dia de hoje. Um sentimento de que nós estamos carregando uma cruz muito pesada. Aquela cruz diária que Jesus disse para cada um de nós: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz diária e siga-me. Talvez essa cruz que hoje você carrega é a restauração do seu casamento, a libertação dos seus filhos das drogas, tantas realidades que se tornam pesadas. Só que muitas vezes nós sofremos porque nós somos desobedientes e queremos carregar e suportar tudo sozinho. Porque se nós escutássemos o que Jesus diz para cada um de nós,
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Jesus não diz para nós que vai retirar, mas ele diz que vai aliviar e estará conosco, nos ajudando. Unamo-nos, essas cruzes diárias que Jesus nos concede para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a salvação daqueles a quem nós estamos rezando, ao sofrimento de Jesus. Jesus morreu por nós. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida. Sou eu quem a dou, sou eu quem a entrego. Estamos lendo a carta aos Efésios e vamos continuar lendo Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Olha que palavra forte. Antes de conhecer a Cristo, a gente está morto. Uma vida de pecado é uma vida de morte. O salário do pecado é a morte. Lembremos-nos do que Deus disse para Adão e Eva. No dia que vocês comerem desse fruto. Em outras palavras, no dia que vocês não quiserem mais me obedecer. No dia que vocês quiserem fazer a vontade de vocês. E não quiserem mais me obedecer. Vocês morrerão. O salário do pecado é a morte, como está em Romanos. Por isso que Paulo agora está dizendo: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados, que cometestes outrora. E que bom que se essa palavra se aplicar a mim, a você, ou seja, outrora nós vivíamos a vida de pecado, outrora. Outrora, quando nós seguíamos o modo de viver deste mundo. Meu irmão e minha irmã, este mundo tem um modo de viver que não é o nosso. Como cristão, eu não sigo o modo de viver do mundo, eu sigo o modo de viver de Deus. O modo de viver deste mundo, e quem atua neste mundo? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. E onde que os demônios atuam? Nos rebeldes. Os rebeldes ao quê? Rebeldes a Deus, rebeldes à palavra de Deus. Ei, quantas vezes eu já fui rebelde? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu fui muito rebelde à minha mãe. Eu fui muito rebelde ao meu pai. E o que significava aquela minha rebeldia? Eu não gostava de obedecer pai e mãe. Eu fui rebelde. Mas eu também me recordo da época que eu fui rebelde às leis de Deus. Eu sabia o que Deus falava, eu sabia o que Deus pedia, mas eu era rebelde, eu não queria seguir. Eu queria seguir a minha vontade, eu queria viver no modo de viver deste mundo. Versículo 3. Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais. Todos nós que já vivemos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. E o que é viver uma vida de mundo? É viver fazendo o que a carne te pede. Tudo que a carne pede. E às vezes a carne pede coisas contrárias a Deus, na maioria das vezes. Então, fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da concupiscência. O que é a concupiscência? É aquilo que te inclina para o mal. Então veja, você tem uma concupiscência, ela te inclina para o mal e você faz, e a gente faz. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Quantos de nós já vivemos essa vida? Eu estou falando de mim, eu já vivi o que essa palavra está dizendo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, e mesmo eu no pecado, mesmo eu rebelde, Deus não desistiu de mim.
Mesmo eu no pecado, mesmo eu rebelde, Deus não desistiu de você. E talvez tem gente aqui nessa live hoje que você está na vida de mundo, que você está na vida de carne, que você está na vida de concupiscência. E hoje você está aqui orando com a gente. E Deus está dizendo comigo e com você: eu sou rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que eu te amo. Ou seja, um amor eterno, Ele não te abandona, Ele não desiste de você. Quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que foste salvo e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Quando a gente estava no nosso pior, quando a humanidade estava na morte, Jesus vem, por isso que eu estou fazendo essa meditação agora, e morre por nós. E ressuscita por nós, com o seu grande amor, o seu grande misericórdia. Do fundo do seu coração você vai agradecendo. Porque nós não merecíamos. Nem eu e nem você merecia isso. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz por nós, mostrou a sua bondade. Gente, Deus é bom para a gente. Somos nós que não somos bons com Ele. Deus sempre foi bom com a gente. Deus é bom o tempo todo. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros, ou seja, a imensidão das riquezas de sua graça, a sua bondade que tem para conosco. O que você fez para merecer? Nada. E o versículo 8 diz isso. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé, gratuitamente. Isso não provém de vossos méritos, é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Veja, eu não fiz nada, porque se eu fizesse eu me gloriaria. Ah, fui eu que fiz isso e por isso eu me salvei. Não. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Diga comigo agora: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado. Porque gratuitamente morrestes numa cruz por mim. Morrestes numa cruz por nós. E me ressuscitou. E me ressuscitou. Demonstrando a sua grande misericórdia. Demonstrando a sua grande E misericórdia. o seu grande amor. E o seu grande amor. E nunca se esqueça que você foi criado para boas obras. Diga também você, diga comigo: eu fui criado. Eu fui criada Em Jesus Cristo. em Jesus Cristo. Para as boas ações. Para as boas ações. Então no seu dia de hoje, você vai fazer boas ações. A gente não vai entrar na lógica do mundo. A gente não vai entrar no raciocínio do mundo. Nós vamos fazer boas ações. É assim que o cristão vive no mundo, sendo bom. Até mesmo com aqueles que fazem o mal contra nós. Você é chamado a fazer o bem. Eu fui chamado a fazer boas obras, boas ações. Obrigado, Jesus. Vai louvando a Deus na sua casa, vai agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. Mais um dia que o Senhor está nos dando para amá-lo, para adorá-lo. Ah, Deus maravilhoso. E neste primeiro mistério nós vamos contemplar a ressurreição de Jesus, a vitória. Em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Pai, eu quero convidar você a ajoelhar neste momento, se você puder. Este mistério, nós queremos agradecer a Deus por mais um rosário. E agora eu quero falar com você, especialmente com os católicos. Sei que tem muita gente aqui que acompanha que não é católico, seja muito bem-vindo. Mas aos católicos, você sabe que este rosário, quem pediu para a gente rezar foi Nossa Senhora. Nossa Senhora tem aparecido em tantos lugares do mundo. E ela tem pedido para a gente rezar o rosário.
O rosário que tem uma força enorme para destruir as obras do mal nas famílias, na sua vida. E se nós estamos agora fazendo o que Nossa Senhora pediu, Nossa Senhora pediu em Fátima: rezem o rosário todos os dias, façam penitência. Eu tenho certeza que Nossa Senhora agora está olhando para você. Eu queria que você pensasse nisso. Imaginar Nossa Senhora te vendo agora, fazendo o que ela pediu para fazer. Ela pediu para você rezar o rosário e fazer penitência, e você tem feito isso. Durante essa quaresma, você se propôs a isso, a rezar o rosário e fazendo uma penitência, acordando bem cedo. Eu vejo Nossa Senhora sorrindo para os seus filhos. Tenta imaginar agora o rosto de Nossa Senhora, o rosto da Mãe de Jesus, feliz, porque todos estamos agora diante de Jesus, aos pés de Jesus. A mãe leva sempre ao seu filho, a Jesus. Agradecemos, Deus, por este rosário de hoje, por tudo que realizastes em nossa vida. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, que alegria rezarmos o rosário mais um dia. Gente, nós só estamos no 6º dia, hein? Amanhã, então, nós viveremos o 7º dia da nossa quaresma. Amanhã vamos ter rosário às 4 horas da manhã. É uma alegria ter você aqui. O propósito do dia hoje, todo dia a gente tem um propósito que a gente tem que realizar hoje. Efésios capítulo 2, versículo 10. Esse vai ser o nosso propósito do dia. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Então Deus nos escolheu para praticarmos boas ações. Então o propósito do dia hoje, você vai em tudo que você fizer, você vai procurar fazer boas ações. Boas ações para quem você encontrar, boas ações no seu trabalho, boas ações na sua casa, boas ações no seu casamento. Essa palavra vai ficar na sua cabeça hoje. Eu fui criado para boas ações. E Deus vai te inspirar quais são as boas ações. Amém. Obrigado, Jesus. Eu convido você agora a se ajoelhar neste momento para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. A gente vai se despedindo da TV Canção Nova, da Rede Vida, depois dessa bênção. Continuamos aqui nas redes sociais, onde vamos abençoar os objetos, onde vamos fazer a oração de cura, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu convido você agora a pedir uma graça especial para Jesus. A pedir uma cura para Jesus que você está precisando. A pedir por alguém que está precisando nesta hora. Eu tenho certeza que o próprio Jesus vai te abençoar e estará vendo a intenção que você está colocando. Então ajoelhe-se com muita fé, receba a benção de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Meu Deus, eu creio, Adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.